Olá, irmãos. Eu sou o professor de teologia Denis Ernesto, professor do Instituto Teológico Evangelize. E você está no nosso canal Dicas do Professor. Hoje a dica ela é muito importante para quem está estudando a Bíblia, começando a estudar a Bíblia, e isso de forma correta. Antes, porém, de eu passar essa dica para você, eu gostaria que você fosse lá no nosso canal e se inscrevesse para que você recebesse todas as dicas que diariamente nós temos colocado lá. E algumas dicas teológicas também do nosso Instituto Teológico Evangelize, que nós vamos deixar lá. Algumas dicas de algumas aulas que nós separamos para você, que nós vamos deixar, que são muito importantes para o seu conhecimento. Você que estuda a Bíblia, gosta de estudar a Bíblia, vai gostar muito do nosso canal, ok? A dica de hoje é: divida a Bíblia em sessões. Isso é muito importante na hora de você estar estudando a Bíblia. Primeira coisa que você tem que fazer é dividir a Bíblia em Antigo e Novo Testamento. Isso é primordial na hora que você está estudando a Bíblia. Entender sobre sobre Antigo e Novo Testamento. Quer encontrar um livro da Bíblia? Descubra primeiro se ele está no Antigo ou no Novo Testamento. Isso é muito importante. A pessoa está lá no culto, o pastor pede para abrir a Bíblia em Marcos e ele está procurando lá no Antigo Testamento. Marcos é no Novo Testamento. Isso é muito importante você entender na hora que estiver estudando a Bíblia. Se é Antigo ou se é Novo Testamento. Ok. Eu sei que ele está no Antigo. Lá no Antigo agora, no Antigo Testamento, eu vou dividi-lo em quatro sessões. Importante fazer isso, ó. Primeira sessão do Pentateuco. Penta vem de 5. Primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Ou primeiros 5 livros de Moisés, por serem escritos por Moisés. Então, eu tenho Pentateuco. Eu quero achar Deuteronômio. Primeira coisa que eu vou fazer, é Antigo ou é Novo Testamento? Ele é Antigo. Em qual sessão ele está? Ele está na sessão dos Pentateucos. Então ele está nos primeiros 5 livros da Bíblia. Então não preciso ficar folheando lá no Novo. Eu já sei que ele está na sessão dos Pentateucos. São 5 livros. Começa em Gênesis e termina em Deuteronômio. Segunda sessão dos históricos. São 12 livros históricos que começam em Josué e terminam em Esther. São os 12 livros históricos. Eu quero achar o livro de 1 Reis. Mais uma dica para você importante, ó. Quando você estiver lendo livros do Antigo, você não fala 1 Reis. Tem muito pregador que faz isso, comete esse erro básico. Não é 1 Reis, é primeiro livro dos reis, por ser livro. Primeira eu falo só quando é epístolas ou cartas. Por exemplo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu falo primeira, não primeiro. Lá no Antigo é livro, então eu falo primeiro. Isso é uma dica muito importante para você, tá ok? Terceira sessão dos poéticos. São 5 livros poéticos na Bíblia, que começa em Jó e termina em Cantares. Olha que coisa importante. Eu quero achar o livro dos Salmos. Ele está no Antigo Testamento, na sessão dos poéticos. Isso é muito importante para você. Outra sessão é a sessão dos proféticos. Aí nós temos 17 profetas do Antigo Testamento, que nós dividimos em profetas maiores e profetas menores. Por que maiores e menores? Não porque são maiores em sobressair um ao outro. Não, é porque um escreveu mais profecia do que o outro. Dica básica. Por exemplo, eu quero achar o livro de Isaías. Está na seção dos proféticos. Profeta maior ou menor? Profeta maior. Ok? No Novo Testamento é a mesma dica. Divida em sessões. Primeira sessão, biografias. Biografias por quê? Os 4 evangelhos, que são os primeiros 4 livros do Novo Testamento, são considerados biografias porque tratam sobre a vida de Jesus, traz a biografia da vida de Cristo. Ok? Segunda sessão dos históricos. É apenas um livro, que é o Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja e dos apóstolos. Terceira sessão das epístolas. São 21 epístolas ou cartas. Algumas escritas por Paulo, a igreja, outra escrita por Tiago, outras escritas por Pedro, algumas por João e uma carta escrita por Judas. Então é a sessão das epístolas. E a última sessão do Novo Testamento é o profético, que é apenas um livro, que é o livro de Apocalipse. Eu dividi para você a Bíblia em sessões. Quando você divide em sessões, você consegue encontrar o livro, saber em qual sessão ele pertence. Eu já sei, então, que ele é ou histórico, ou ele é uma biografia. Isso é muito importante para você. Então, essa é a dica de hoje que eu quero deixar e compartilhar com você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais dicas que eu vou deixar para você aí. E você que tem desejo de estudar teologia, estude conosco no Instituto Teológico Evangelize.
com certeza você vai aprimorar os seus conhecimentos e vai alavancar o seu ministério. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.